Olá, pessoal! Continuaremos a nossa temática sobre introdução à química de alimentos, agora na parte 2. Eu quero que vocês tenham em mente que todos os processos dentro da produção de um alimento, desde o modo como foi plantado, que nós não iremos trabalhar com isso, mas desde o modo como ele é plantado pelos agrônomos, pelos técnicos em agropecuária, até o modo de colheita, os cuidados que se tem após colher ou após abater um animal, ou após capturar, se for um peixe, por exemplo. Todos esses cuidados, o modo como ele é armazenado, o modo como ele é cortado, o modo como ele é higienizado, o modo como ele é embalado, se ele vai passar por algum processo ou tratamento para auxiliar na conservação, se vai ser aplicado calor, se o alimento vai ser desidratado, se o alimento vai ser utilizado conservantes químicos, certo? Todos esses processos, eles vão estar, inclusive o transporte, tá? O transporte lá da fábrica até o ponto de venda, o transporte quando você compra um produto congelado, refrigerado, um frango, por exemplo, refrigerado. O modo como você vai transportar e o modo como você na sua casa vai armazenar, tudo isso vai impactar na qualidade do produto e na segurança do alimento, para o alimento ser seguro para o consumidor. Então, é uma cadeia de processos bastante complexa e extremamente ligada, de forma direta ou indireta. Então, observem que eu dou o conselho de todas as disciplinas técnicas da parte do curso de agroindústria, vocês imaginem elas sempre que estão ligadas uma com a outra. Pode ser até que um professor cite alguma coisa que você vai ver um detalhe na outra disciplina. Química de alimentos é uma das disciplinas que você vai ter impacto até as disciplinas do terceiro ano. Então, por isso que é tão importante você adquirir os conhecimentos. Mesmo que você veja algo numa aula que diz assim, eu não sei em que momento eu entendi, tudo bem, mas eu não sei para eu usar isso aqui para quê? Pode ter certeza que todo o conteúdo que vai estar nessa disciplina, você vai utilizar ou em outra disciplina do primeiro ano, ou do segundo, ou do terceiro ano, ok? Vamos lá. Aqui eu trago para vocês terem noção do mundo que é dentro de um único produto. Por exemplo, se você tem um leite, você trabalha com leite, você vai pensar em vários pontos. As boas práticas lá da criação do animal, vocês verão em alguma disciplina, a parte do controle de qualidade, mas controle de qualidade lá na matéria-prima, no leite, no processamento, na hora de processar esse alimento, na hora de armazenar, transportar e embalar. Que técnicas de conservação vão ser utilizadas para esse leite durar muitos meses? Lembra do leite de caixinha? Que você consegue guardar o leite de caixinha sem colocar na geladeira, pelo menos até ele estar com a embalagem fechada, enquanto você não abriu. Você pode deixar fora da geladeira e ele vai durar meses. Como isso é possível? É cheio de conservante químico? Não. Isso se chama processo de esterilização e o processo de embalamento asséptico. Vocês verão isso na disciplina de conservação, tá? Muito interessante. Você tem que pensar também nos aspectos ambientais dessa indústria, na parte do marketing, como é que você vai vender esse produto, tá? Os aspectos legais, existe uma legislação para todo produto que é produzido. Existe uma legislação dizendo que tipos de materiais de embalagem podem entrar em contato com o alimento, que tipos de substâncias químicas podem ser utilizadas, em que quantidade, como conservante químico, tá? Existe legislação para tudo dentro da área de alimentos. Os aspectos em relação a lucro, a custos, rotulagem, que é todas aquelas informações que tem no rótulo do alimento. Tudo ali que está escrito tem uma legislação, que vocês verão na disciplina de embalagem no ano que vem. Os custos, a produtividade, o rendimento do produto final, o que você receber, por exemplo, vai fazer polpa de fruta. Você receber 100 quilos de goiaba, não vão produzir 100 quilos de polpa.
porque você tem casca, você tem semente, certo? Então, quanto da matéria-prima virou realmente produto é o que nós chamamos de rendimento. As instalações, o local, como é que tem que ser feito, também tem legislação para isso. Vocês têm uma disciplina também sobre isso. Equipamentos, que tipo de equipamentos utilizar, qual o mais adequado. E os produtos que são derivados. Eu posso vender leite, mas eu também posso vender iogurte, eu posso vender manteiga, eu posso vender bebida láctea, eu posso vender queijo. Existe um mundo que pode ser produzido a partir do leite, assim como de outros alimentos. Bom, o setor de alimentos, tem alguns objetivos básicos, entre eles, garantir o abastecimento de alimentos nutritivos e saudáveis através da conservação de alimentos. O que é que a conservação vai proporcionar? Ela vai proporcionar produtos mais seguros a nível microbiológico, para evitar que esteja contaminado, ele dê uma dor de barriga ou lhe mate, certo? Então, ela vai ter essa garantia de segurança, vai garantir que não tenha substância tóxica que lhe cause mal, vai garantir que não tenha nenhuma contaminação física, não tenha um pedacinho de metal, não tenha um pedaço de vidro, não tenha areia dentro do seu alimento. Então, todas essas garantias que nós chamamos de segurança microbiológica, física e química, elas são, sim, importantes, e também no nível de química de alimentos. Isso é importante porque nós temos produtos que são bastante perecíveis. O que é perecível é aquele que popularmente a gente chama que estraga, certo? Apesar de que eu não gosto desse termo estragar, eu gosto do termo deteriorar, ele é mais técnico, tá? Então, se acostumem mais a usar o termo deteriorar do que estragar, certo? Então, esses produtos que são mais perecíveis, que eles se deterioram mais rápido, eles, para poderem ser produzidos no Piauí, mas ser vendidos lá no Rio Grande do Sul, eles precisam passar por algumas transformações químicas ou físicas para que ele dure mais tempo, certo? Também a sazonalidade, para garantir que produtos que são produzidos apenas em alguns meses do ano, mas que a indústria possa vendê-los durante o ano todo, certo? Para reduzir as distâncias entre o local de produção e do consumo, e também para você diversificar os alimentos. Olha o exemplo do leite. No lugar de eu vender só leite, eu posso fazer uma modificação química chamada fermentação e produzir ou queijo, ou iogurte, ou leite fermentado, certo? Estou diversificando produtos. E também o mesmo iogurte, eu posso vender o iogurte em várias funções. Eu posso usar um aromatizante, um corante ou uma polpa de fruta mesmo, se eu não quiser colocar substâncias químicas. Eu posso ter o iogurte natural, o iogurte adoçado com polpa de fruta, a polpa de fruta separada do iogurte ou misturada no iogurte. Olha a diferença, a diversificação de produtos que eu posso ter. Então, a química de alimentos vai lhe ensinar a entender isso, certo? Em relação e essa diversificação também ela é importante para a satisfação nutricional e psicológica das pessoas, tá? Pois você consegue atender todos os desejos do seu consumidor. Além disso, você consegue obter o máximo de aproveitamento dos recursos existentes e buscar outros recursos. Diariamente, você encontra estudos com novas utilizações para alimentos e novos alimentos possíveis. Preparo de produtos para indivíduos com necessidades especiais. Nós temos alimentação específica para criança, para idosos, para diabéticos, para hipertensos. Nós temos os grupos de produtos diet, light, sem glúten, sem lactose, que nós teremos as informações no decorrer da disciplina sobre esses tipos de alimentos. Para industrializar, nós temos algumas causas. Por que a gente industrializa? Porque os alimentos são perecíveis, a grande maioria tem um prazo curto de validade, até que ele chegue num ponto que seja perigoso para o consumo. Então, eles, por terem a grande maioria dos alimentos tem um prazo de validade curto, então você acaba industrializando para ampliar esse prazo de validade, tá? Também para distribuir em mais locais, também para você ter durante o ano todo alimentos que são produzidos em apenas alguns meses do ano, entre outras causas. Para
que você faz isso? Para aumentar a durabilidade do alimento, regular demanda e oferta dos alimentos no mercado, reduzir os espaços para economizar embalagem, transporte, como, por exemplo, você faz com leite em pó, certo? Você precisa de muitos litros de leite para produzir meio quilo de leite em pó, mas o espaço que o meio quilo de leite em pó ocupa é bem menor do que os litros de leite iniciais que foram necessários para produzir esse meio quilo de leite em pó, certo? Então, você tem economia de espaço para armazenar, economia de embalagem, economia no transporte, certo? Por isso que o leite pó se torna mais caro, certo? Também em relação a lucro, também aproveitamento de excedentes de produção. Eu produzo fruta, eu produzo, digamos, manga. Aí eu vendo manga in natura. Só que tem muita manga e eu não tô vendendo. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer polpa de manga, eu posso fazer doce de manga, eu posso fazer chips de manga. Então você também aproveita esses excedentes para não perder. E como consequência, você consegue manter a qualidade, desenvolve outras atividades relacionadas ao setor de alimentos, você gera empregos, você proporciona ganhos ambientais e também ajuda a implantar agroindústrias no interior, fixando o homem também no campo. Então, próximos dos locais de produção, uma forma de agregar valor ao seu produto, ou seja, aumentar o valor de venda do seu produto, consequentemente o lucro, você produzir um produto derivado. No lugar de eu vender 1 quilo de manga, eu vendo 1 quilo de geleia de manga, que vai sair muito mais caro, mais caro para cobrir os custos e a mão de obra para produzir aquele produto diversificado. Existe outro ponto para a gente finalizar, que é bem importante em relação a como o alimento se deteriora, como ele se estraga, mas não usa esse termo, o termo é deteriorar, deterioração. As condições do alimento, então tem alimento que ele dura poucos dias, por exemplo, o arroz ele dura muito mais dias do que uma maçã, certo? Então a composição química do alimento, ela também influencia no prazo em que o alimento vai se deteriorar. Alguns agentes aceleram esse processo de deterioração, como a presença de micro-organismos, insetos, roedores, predadores. Se as técnicas durante o processamento, durante o armazenamento, o transporte foram adequadas ou não, você usou a temperatura certa, você usou o material certo, você armazenou na temperatura certa, entre outros parâmetros. O uso da embalagem apropriada, se aquela embalagem é a correta para aquele tipo de alimento, certo? E também a falta de aplicação de técnicas de higiene. Tudo isso leva para a deterioração. Aqui alguns exercícios para fixação, tá? Vocês não precisam me entregar esses exercícios, é apenas para vocês exercitarem o seu conhecimento da aula passada e desta aula. Se tiverem alguma dúvida, também me enviem. Mas além dessa atividade, existe atividade para nota. Essa daqui é só para você estudar. Existe atividade para nota, tá? Não esqueçam de verificar essa atividade, realizar a atividade lá no Google Formulários. E vão ser só 4 questões, certo? Envie suas dúvidas, aqui algumas referências. E tchau, tchau. Bom estudo!